Fala, estudante, bem-vindo a mais uma aula de língua inglesa com a professora Ivone Carvalho. E o tema da nossa aula de hoje será Simple Present. Um tempo verbal extremamente importante na língua inglesa porque ele é utilizado para falar sobre coisas cotidianas, sobre as nossas ações habituais, sobre verdades universais. É nesse contexto que você vai utilizar o Simple Present. Então, vamos primeiro à ideia de ação costumeira, ação habitual. Normalmente, quando a gente vai utilizar esse Simple Present e nós queremos designar uma ação habitual, às vezes a gente utiliza o recurso do advérbio ou da locução adverbial. Uma locução adverbial muito utilizada é o everyday, para dizer que você executa essa ação todos os dias, para dizer que você tem o hábito de fazer isso todo dia. E nessa estrutura nós temos o sujeito, que é I, nós temos o verbo a ação, que é take, e o complemento do verbo, que é a shower. I take a shower every day. Legal, né? Fácil. Mas precisa lembrar do seguinte: se você tiver o sujeito I, como eu utilizei, I take a shower every day. Se você tiver o sujeito you, você. Se tiver o sujeito they, eles ou elas, nós, we, nós utilizaremos o verbo, apenas o verbo na sua forma mais simples, do tipo I play, you dance, they watch, we put, e assim por diante. Agora, segura essa informação que ela é preciosa. Se você tiver o sujeito he, she e it, aí já muda um pouquinho a situação, porque o verbo vai precisar de um S para indicar que está na terceira pessoa do singular, ok? Então vai ficar assim: he plays, she dances, it rains. Repara que o verbo recebeu esse S justamente para indicar que está na terceira pessoa do singular e está no presente. Agora, repetindo, se o sujeito for plural, se o sujeito for o eu ou se o sujeito for você, aí nesses casos a gente não precisa colocar a letra S no verbo indicando a terceira pessoa, porque vai ser primeira e segunda pessoas, tanto do singular quanto do plural. Agora, então, para o segundo contexto, o segundo uso do verbo quando você quer dar uma ideia, por exemplo, de uma verdade, e uma verdade universal, aquela que não muda, seja ela aqui onde eu estou, em Camusim, seja ela em São Joaquim do Monte, seja ela no Japão, essa verdade ela não será alterada. Então, quando a gente quer dizer essa ideia de verdade universal, a gente também utiliza o presente simples ou simple present, do tipo the sky is blue, o céu é azul. The sky is blue in the morning. O céu é azul pela manhã. 2 plus 2 is equal 4. 2 mais 2 são 4. Você não consegue mudar essa realidade. Então, nós utilizamos aí o presente simples do verbo to be. Nós vamos pensar em uma situação, em um evento, tá? Em um evento que não seja uma ação cotidiana, que não seja uma ação imutável, mas que seja um evento, uma situação atual. Por exemplo, eu posso dizer assim: I don't like to work, desculpem, overtime. Eu não gosto de trabalhar além do horário. Então, quando você tem a expressão I don't like to work overtime, você está utilizando o presente simples. Mas repara aqui nessa frase, como ela está escrita. Veja que eu não coloquei apenas o I like, porque não é uma frase afirmativa, eu estou negando nessa frase, eu estou dizendo que eu não gosto. Para você negar em inglês, no presente simples, você vai precisar utilizar o don't ou does not. Quando é que você utiliza o don't? O don't será utilizado quando você tiver eu como sujeito, I, you, we e they. Agora, se o sujeito for he, she, it, lembra do he, she, it que recebia S? Pois bem, ele vai também receber esse mesmo S, vai ser recebido no verbo do auxiliar. Então, vai ficar does not. Does not é utilizado em he, she e it. Então, se a frase for ela não gosta de fazer hora extra, eu vou dizer she does not like to work overtime. E para você perguntar, como é que você vai fazer uma pergunta no presente simples? Utilizando o verbo auxiliar do, to do.
O do será utilizado no começo da frase para você fazer a pergunta no presente simples. E aí, esse do só vai aparecer se você estiver se referindo a eu, você, nós, eles ou elas, mais uma vez, tá? Do tipo assim, do you understand me? Do you understand me? Você tá me entendendo? Você me entende? Do you understand me? Então, nessa expressão, nessa ideia de você me entende, não é uma ação corriqueira, mas é uma situação atual. Estou me comunicando com você agora e quero saber se você está me entendendo, se você consegue entender o que eu estou explicando. Por isso eu digo, do you understand me? Então eu utilizo o do para iniciar a minha pergunta no presente simples. Por que eu coloquei o do? Porque o sujeito é o you. Agora, se eu quero perguntar se ela está me entendendo, se ela me entende, eu já não utilizo mais o do no início da frase. Eu vou utilizar o does. Does she understand me? Does she understand me? Então, do e does nós vamos utilizar no início da oração para se fazer perguntas. Don't e does not serão utilizados para a gente negar. E se você tiver a terceira pessoa do singular, he, she, it, e for uma afirmativa, a gente vai colocar o S ou IS ou ES no final do verbo. Vamos a alguns exemplos, vou colocar os exemplos na tela e já volto. She drinks a glass of milk every day. Então, por conta do she, nós utilizamos o S no verbo, no presente simples, fica drinks. She drinks a glass of milk every day. Se eu quiser dizer essa mesma ideia, só que negando que ela não bebe leite todos os dias, ao invés de eu colocar drinks com S, eu vou ceder esse S para o does. Então, ficará she does not, negando, a partícula de negação do presente simples. She does not drink a glass of milk every day. Já nesse segundo exemplo, that boy studies a lot. Nós temos o verbo studies com IES. O verbo originalmente ele era escrito com Y no final. Seria study com Y. Então, esse Y ele caiu, ele cedeu ao espaço do IES. Para quê? Para indicar justamente que está no presente simples. Então, essa frase, aquele garoto estuda muito, eu quero dizer que aquele menino ali, ele não estuda muito. Então, como é que eu vou dizer isso? Eu vou tirar esse IES, vou devolver o Y que existia antes no verbo, para que eu possa colocar o does. Por quê? Porque eu estou me referindo a ele. É a terceira pessoa do singular. Então, vai ficar assim, that boy does not study, agora com Y, that boy does not study a lot. O último exemplo agora é da forma interrogativa, é uma pergunta no presente simples. Eu quero saber se você conhece o meu namorado. Então, como é que eu digo essa ideia em inglês? A ideia virá, do you know my boyfriend? Então, veja que eu iniciei essa pergunta com o do. E por que do? Porque o sujeito é you. Eu só coloco o does quando o sujeito for he, she, it. Então, a gente tinha guardado essa informação, a gente recuperou agora. Como o sujeito é you, eu posso simplesmente colocar o do. Do you know my boyfriend? Você conhece o meu namorado? Agora, digamos que eu quero dizer que você não conhece o meu namorado. Eu quero afirmar isso. Você não conhece o meu namorado. Então, é uma forma negativa de dizer a frase. Então, vou dizer, you don't know my boyfriend. You don't know my boyfriend. Você não conhece o meu namorado. Então, agora, ao invés de eu colocar simplesmente o do, eu coloco o do mais o not, colocando de maneira contraída, don't. You don't know my boyfriend. Fácil, não é verdade? E se eu quiser afirmar, dizer que você realmente conhece o meu namorado, como fazer isso? Vou colocar you know my boyfriend. Eu já não preciso mais do para afirmar essa informação. Eu simplesmente coloco o sujeito e o verbo, a ação e o complemento dessa ação, que é you know my boyfriend. Por hoje é só. Hoje é o primeiro vídeo da série do Simple Present. Na próxima semana teremos mais um vídeo. Então, agora você vai lá na sala virtual e vai responder ao exercício que está no Google Formulário. Espero vocês na próxima aula. See you next class. Bye!